A equipe Red Bull de Fórmula 1 finalmente admitiu privilegiar os acertos de Max Verstappen em detrimento de Sérgio Pérez. Basicamente, o piloto mexicano é bem óbvio que não tem tantas condições de vencer corridas como Max Verstappen por conta de realmente esses acertos da Red Bull, desenvolvimento do carro e tudo mais. Mas tem um motivo para isso. Se você quer entender mais sobre essa situação, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse assunto já gerou muita polêmica no decorrer desse ano de 2022 da Fórmula 1 e em outros anos também. Na verdade, muito se fala sobre essa questão de uma equipe privilegiar um piloto em detrimento do outro. E claro que muito já se falou também sobre a própria Red Bull fazer isso em diversos momentos aí das carreiras dos seus pilotos na Fórmula 1. Então assim, muito se falava sobre Marco Webber ter o carro pior, muito se falou sobre Max Verstappen ter um carro melhor que Sérgio Pérez, muito se falou sobre ele ter um carro melhor que Pierre Gasly, Alex Albon e outros companheiros de equipe ali do piloto holandês. Mas nesse ano, Sérgio Pérez, desde o início do ano, reclama dessa situação. Ele diz que, segundo o contrato assinado por ele com a equipe, na verdade existia algum tipo de igualdade quando nós falamos sobre realmente o piloto ter condições de batalhar pelo campeonato mundial da Fórmula 1. Mas no fim das contas, apesar de no início do ano Sérgio Pérez ter andado muito bem, o carro está bem parecido com o estilo de guiada dele, a Red Bull foi modificando o RB18 até que chegou num ponto que ele não se encontra mais no carro. E ele reclamou demais disso tudo. Sérgio Pérez deu a entender, de certa forma, que a Red Bull acaba privilegiando os acertos de Verstappen para fazer com que o piloto holandês seja muito mais veloz do que o piloto mexicano na maioria das corridas. E essa é a justificativa para que Max Verstappen seja tão mais rápido do que Sérgio Pérez no fim das contas. Mas no fim das contas, acabou que a Red Bull admitiu essa situação, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas ela deu uma justificativa bem interessante, justificativa que faz sentido mesmo. E a gente vai falar sobre isso também. Antes eu queria convidá-la a deixar o like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença, e também se inscrever nesse canal para que você não perca mais vídeos novos. Se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E vamos entender um pouco mais o que está acontecendo na Red Bull, o que está acontecendo com o Sérgio Pérez e também com o Max Verstappen. Como eu já falei aqui no iniciozinho do vídeo, Sérgio Pérez começou o ano até que muito bem próximo do piloto holandês, fazendo inclusive pole position, sendo mais veloz em algumas situações. E Max Verstappen, o carro estava mais no chão para Sérgio Pérez. A gente sabe que a traseira mesmo estava mais no chão. Verstappen gosta do carro um pouco mais arisco, né? Ele faz a curva e já gosta que o carro responda imediatamente. Sérgio Pérez já gosta de um carro um pouco mais lento na questão da resposta, mais estável na parte traseira. Não é à toa que na maioria das vezes em que Sérgio Pérez consegue ajustar o carro, segundo o seu estilo de pilotagem, ele é o piloto que melhor consegue cuidar dos pneus do RB18 ou de qualquer outro carro do grid da Fórmula 1. Esse é o superpoder de Sérgio Pérez, mas isso não está sendo possível nesse ano de 2022, pelo menos não nessa última parte. Pérez começou a se perder um pouco mais no RB18 depois de diversas atualizações e Max Verstappen começou a se encontrar cada vez mais. O carro hoje se encontra muito mais arisco do que era antes, o que acaba dificultando a vida do piloto mexicano e facilitando do piloto holandês. E segundo o diretor técnico da Red Bull, Pierre Gasly, o que acontece basicamente é o seguinte: o carro da Red Bull do início do ano não tinha um desempenho tão alto quanto ele tem hoje em dia. Não é à toa que ela não conseguia batalhar muito bem com a Ferrari nos primeiros GPs de 2022. Já hoje, ela ultrapassa a Ferrari, ultrapassa a Mercedes e domina as corridas de uma forma geral. Pierre Gasly diz basicamente o seguinte: o desempenho se dá principalmente porque esse carro foi desenvolvido para ser o mais veloz possível. Mas isso, nesse caso específico da Red Bull, significa ter o carro um pouco mais arisco, ou melhor dizendo, muito mais arisco. A maior parte dos pilotos de Fórmula 1 ou de qualquer tipo de categoria não gosta desse tipo de tocada, com um carro muito fincado no chão, a frente principalmente fincada no chão, com a traseira sambando praticamente em todas as curvas. Max Verstappen gosta desse estilo e consegue tirar todo o desempenho desse carro, consegue ordenhar a vaca como nenhum outro piloto conseguiria. E aí o que acontece, segundo Pierre Watt, é basicamente isso.
Se a Red Bull retornasse ao conceito anterior, é bem provável que Sérgio Pérez e Max Verstappen tivessem um ritmo bem parecido com esse mesmo carro. Mas o que rola é que esse novo carro, o RB18, com as novas atualizações, permite que Max Verstappen extraia mais desempenho do que qualquer outro piloto da Fórmula 1. Ou seja, o carro é mais veloz. O que acontece é que Sérgio Pérez não consegue extrair essa velocidade, essa aderência do RB18, enquanto Max Verstappen consegue. Então, no fim das contas, o que a gente está falando aqui é sobre o talento de Verstappen de conseguir extrair esse desempenho do carro e não sobre algum tipo de priorização, vamos dizer assim, da Red Bull com relação aos acertos que cada um dos pilotos tem mais afinidade no fim das contas. A Red Bull aparentemente fez o certo, mas a gente sabe que, independente de qualquer coisa, ela sim privilegiou um pouco mais esse estilo de pilotagem de Max Verstappen em detrimento de Sérgio Pérez. É claro que nós sabemos que, muito obviamente, a Red Bull iria sim privilegiar Verstappen, até porque ele é o piloto com mais pontos no campeonato, ele é o piloto com melhor histórico ali na Fórmula 1, e claro que uma equipe como essa, apesar de tentar dar algum tipo de ajuda para Sérgio Pérez e oportunidade de brigar com Verstappen, já sabe que muito provavelmente o piloto mexicano nunca seria capaz de brigar com o piloto holandês no fim das contas. Até porque Pérez, apesar de ser um grande piloto, um cara que cuida muito bem dos pneus, tem um ótimo ritmo de prova, na minha opinião pelo menos, e eu acho que na opinião da maioria das pessoas, deixa a sua opinião aqui embaixo inclusive, nunca vai chegar aos pés do que é Max Verstappen, que já pode ser considerado inclusive um dos melhores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. Essa é a minha opinião pelo menos, como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião também. Mas independente de qualquer coisa, é justamente por isso que Max Verstappen precisa ter sim algum tipo de privilégio, algum tipo de vantagem, não apenas sobre seu companheiro de equipe, mas uma vantagem até, vamos dizer assim, de desenvolvimento do carro. Porque essa é uma das formas que a equipe vai conseguir manter esse domínio por muito mais tempo. E claro, Max Verstappen pode acabar se tornando com isso bicampeão mundial nesse ano, muito provavelmente vai se tornar e talvez mantenha esse domínio por muito mais tempo dentro da maior categoria do automobilismo mundial. Eu concordo com a Red Bull, acho que ela está certíssima, mas é triste ver uma equipe precisando priorizar um piloto em detrimento do outro, mesmo sabendo que um deles não vai conseguir ser tão veloz quanto eles gostariam no ano da Fórmula 1. O que você achou dessa decisão? Você concorda com a Red Bull? Acha que ela está certa? Deveria mesmo fazer como ela fez? Ou você acha que de certa forma isso não se encaixa muito bem aí no que você acredita? O que você acha? Já comenta aqui embaixo também. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, como eu já disse. Deixe o seu like, isso ajuda demais esse canal e fortalece a gente. Também se inscreva no canal através dessa bola aqui no meio da sua tela, ativando também o sininho para todas as notificações e assistindo esses dois outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!